Pensando na produção de mel, de própolis, de pólen, de polinização e de rusticidade, qual é a espécie de abelha nativa sem ferrão que todos devem criar? E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Meliponário Irapitã, o meu nome é Carlos Almeida e como vocês já viram, hoje nós falaremos sobre a espécie indicada para todos que desejam produzir com as abelhas nativas. Para falar a verdade, eu não vou falar de uma espécie, eu vou falar de um grupo de espécies, que é o grupo das Scaptotrigonas, já entrando diretamente no assunto. E por que eu vou falar de um grupo e não de uma única espécie? Vou falar de um grupo por quê? Porque esse grupo ele é muito parecido. O manejo, a produção, as condições, a caixa, né, a própria caixa que esse grupo, que essas espécies ocupam, é uma caixa do mesmo tamanho. Além disso, esse grupo de espécies está dispersa praticamente por todo o Brasil. Então, em todas as regiões, você vai ter um grupo de Scaptotrigona. Sim, nome científico pode ser e parecer um pouco chato, até que você se acostume a falar, a pensar no nome científico, mas ele é muito importante para nós diferenciarmos as espécies de abelhas. E isso é importante porque os nomes populares muitas vezes eles são utilizados de forma incorreta, até mesmo para abelha que não tem nada a ver com aquele nome, por exemplo, chamando uma mirim de jataí, ou então chamando uma tubuna, que é uma espécie que a gente vai falar hoje, por iraí, por ser levemente parecido. Então por isso o nome científico ele é importante. Na verdade ele é fundamental. E sim, nomes populares também podemos levar em consideração. Então nós temos, por exemplo, a Scaptotrigona xanthotrica, que nada mais é do que a mandaguari amarela, uma abelha da Mata Atlântica. Então ela faz, além dela ter a cor dela amarela, ela faz um canudo de cera de coloração mais clara. Depois nós temos a Scaptotrigona bipunctata, que é a abelha tubuna. Bipunctata porque ela é bipunctata, então ela tem dois pontinhos brancos no seu abdômen. Então ela faz uma corneta de cera com as bordas regulares. Nós temos a mandaguari preta, Scaptotrigona postica, que vai fazer, além dela ter o corpinho preto, ela vai ter manchas amarelas, pontos amarelos, uma asa mais esfumaçada. Essa abelha possui uma corneta irregular, a parte de baixo é maior do que a parte de cima. Vejam, eu não vou entrar na diferenciação, são várias espécies. Nós temos a Scaptotrigona nigrohirta, que é uma abelha lá da Amazônia. Nós temos a tubi, a canudo, que tem desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, mas é uma abelha muito, muito dispersa. Já adiantando, tem um vídeo completíssimo aqui no canal, eu vou deixar no card, vou deixar fixado aqui embaixo, um vídeo completíssimo com tudo sobre as Scaptotrigonas. Esse tema é importante porque muitas vezes a gente fala de meliponicultura e muitas pessoas não criam apenas por hobby, criam para produção. Então se você pensa em produção, independente de falar de qual Scaptotrigona é, todas elas são bastante produtivas. Obviamente tendo a área de mata suficiente para essa produção. Então são abelhas que podem produzir bastante mel, 3, 4, talvez até 5 litros de produção anual. Ao própolis, são abelhas, todas elas vão e podem acumular bastante própolis quando estimuladas. 300, 600, 900 gramas de própolis, podendo dar um retorno de mais de R$ 1.000 só em própolis para você. Pólen, abelhas que algumas delas vão acumular mais pólen, como é o caso das mandaguaris, a própria mandaguari preta acumula muito pólen, que você pode fornecer para outras abelhas e até mesmo vender no mercado hoje que está crescente essa questão do pólen. A polinização, são excelentes polinizadoras, principalmente pela sua robustez e também pela população, abelhas bastante populosas, passando aí da casa dos 10, 15, às vezes 20 mil indivíduos. Então já são utilizadas comercialmente, por exemplo, na polinização dos cafezais. Além disso, são abelhas bastante rústicas. Primeiro você consegue com os ninhos iscas. Então eu já peguei vários Scaptotrigonas, principalmente a tubuna com o ninho isca. A canudo entra, a tubi entra, a mandaguari preta, a mandaguari amarela, todas entram nos ninhos iscas. Então tendo na região, você não precisa nem comprar. Você consegue através, aqui tem um ninho isca, através de uma garrafa PET. Aqui no caso é uma mirinzinha. Tá? Não tem tubuna aqui nesse lugar.
porque é uma abelha um pouco mais defensiva. Daí a gente vai entrar no porquê algumas pessoas não criam. Eu estou falando aqui a abelha que todos devem criar, quem está pensando em produção. É claro, você vai criar aquilo que você achar mais interessante. Ninguém é obrigado a criar nenhuma espécie de abelha. Nós fazemos nossas escolhas, colocamos ela no meliponário e a partir dela está sob nossa responsabilidade. Então tem que ter ali um querer para que você consiga garantir as condições, qualidade de vida e bem-estar daquela abelha para que ela seja, então, produtiva. Então eu falei, ela é muito rústica, você encontra cozinhos iscas, pega muito fácil, ela se desenvolve muito bem sozinha. Tem gente que brinca que tubuna, e as captotrigonas no geral, né, elas tiram mel de pedra, muitas vezes a mata não é tão abundante e ela consegue produzir, é claro, levando em consideração o número de caixas por hectare, e você vai fazer os testes ali para ver o quanto o seu ambiente comporta. É uma abelha resistente a florídeo, ela atrai bastante florídeo, mas é mais resistente, consegue lidar muito bem com eles. Mais uma vez, produz uma excelente própolis. A caixa para essas abelhas é uma caixa maior, então uma caixa 20 por 20. Realmente é um grupo de abelhas muito produtivo. A única questão inconveniente é que ela é mais defensiva e você vai precisar de um macacão para realizar o manejo. Não é nada de outro mundo, não é nada absurdo. Colocou o macacão, prendeu muito bem aqui no pulso. Eu não uso luvas porque a luva ela perde a sensibilidade. Algumas vão mordiscar a mão. Se você é um pouco mais sensível, tem um pouquinho, se incomoda um pouco mais com isso, pode utilizar luvas, maneja elas. Não, você não precisa colocar ela distante da casa, 500 metros, como é o caso de uma abelha de ferrão a apis. Você pode ter, eu tenho na entrada aqui do sítio, tá? Eu tenho a 20 metros da minha cozinha. Então é só uma questão de você no manejo. Tem muita gente que tem na porta de casa, passa ali toda hora, ela não vem enroscar. É mais mesmo durante o manejo. Então, além desse vídeo falando tudo sobre as escaptotrigonas, todo o conteúdo que tem aqui no canal, no Meliponicultura na Prática, o meu curso que vai do básico ao avançado no manejo com as abelhas nativas, além de toda a base, né, teórica para o manejo de qualquer espécie, nós temos várias aulas práticas com tubuna. Então, o que vale para tubuna, vale para todas as outras escaptotrigonas. O mesmo vale para mandaguari preta, amarela, canudo amarela. Então, lá dentro nós temos transferência, divisão, troca de caixa, recuperação, coleta de mel e coleta de própolis. Então, tudo sobre o manejo das escaptotrigonas está de forma aprofundada, de forma prática, mostrado em vídeos práticos, com a evolução das colônias dentro do Meliponicultura na Prática. Com 2 litros de mel, com 2 receitas de própolis, você já paga o investimento no curso só falando em escaptotrigona, sem contar todas as outras possibilidades de manejo com outras espécies. Então, se você pensa em produção com abelha nativa, considere criar uma escaptotrigona. Na sua região vai ter alguma, então isso é muito tranquilo de ser falado, não é nenhuma promessa de outro mundo. No Nordeste tem, na Amazônia, no Centro-Oeste, no Sudeste, na Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, temos escaptotrigonas nativas. Você não precisa pegar de um outro estado, aí na sua região vai ter uma escaptotrigona, então isso que é muito legal desse grupo de espécies que são muito parecidas. Então por isso a espécie que você deve criar é alguma escaptotrigona ou algumas regiões tem 2, 3, 4 espécies de escaptotrigona que podem ser criadas. No meu caso eu crio a tubuna e a mandaguari preta. Tem gente que tem tubuna, mandaguari preta e mandaguari amarela. Tubuna, mandaguari preta, mandaguari amarela e canudo. Outros têm canudo amarela e a canudo preta. Então, existe a possibilidade, você tendo uma, você já tem uma grande condição de produzir, de coletar os produtos das abelhas. Considerações feitas é isso. Vejam o vídeo tudo sobre as escaptotrigonas e entrem no Meliponicultura na Prática para se aprofundar e dominar o manejo com as abelhas nativas, sejam escaptotrigonas ou quaisquer outras espécies. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Não deixe de deixar o gostei, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Mas é isso, um abraço e até o próximo vídeo, pessoal!